me criou, mas contra o meu filho, né? O Nova Iguaçu eu ajudei a afundar. Então fica aquela coisa mesmo, né? Para mim é uma final dos sonhos, eu estou muito feliz, porque né, o Flamengo, que eu tenho a minha história toda, né? Todo mundo sabe da minha ligação, da minha identificação, da minha raiz, né, de rubro-negro, e o Nova Iguaçu, que é a minha cidade, é a minha casa, é a minha terra. Então eu estou muito feliz, e pelo momento Nova Iguaçu. Agora, o Flamengo é favorito, o Flamengo é o favorito. O Flamengo tem tudo, né, nas mãos, depende dele. Agora, tem um amigo meu, Felipe, para encerrar, que fala um negócio para mim. É melhor jogar, hein? É melhor jogar. É melhor jogar. O futebol proporciona isso. O futebol proporciona isso. É o gigante Flamengo, maravilhoso, espetacular, mas contra uma sensação. E isso está trazendo uns comentários, né, uma alegria aqui no Rio de Janeiro, porque é uma final diferente, primeira do Nova Iguaçu, contra o poderoso Flamengo e o jeito de jogar dessas duas equipes que agradam a todos. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, o Flamengo passou, quero ouvir você, Pascoal, quero ouvir você, Elton Serra, também sobre essa final, mas o Flamengo passou pelo Fluminense. E o Diniz, atual campeão da Libertadores, está aqui, ó, tem sorteio hoje, Libertadores e Sul-Americana, a partir das 7h45, na sequência do UFC. Diniz estava bravo. Fala aí, Diniz. Não foi aquela coisa simplista, quase que idiota, de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso. Tava bravo, Fernando Diniz. Eu queria, Pascoal, abrir essa discussão do Fla-Flu com essa declaração mais contundente do Diniz para a gente entrar no Fla-Flu e, ao mesmo tempo, no Flamengo já nessa final contra o Nova Iguaçu. A minha tendência sempre, quando tem esse tipo de discurso, é que não identifica a pessoa, né? Isso fica ruim até para ele, né? Porque é como se ele estivesse vociferando e mandando o recado e a pessoa que recebe o recado nem sabe para o que é. Aí todo mundo que está lá se sente constrangido. Todo mundo que está na sala de imprensa, todos nós já estivemos aqui em salas de imprensa e em entrevistas, algumas vezes das nossas vidas, né? Então, todos se sentem constrangidos. Pô, será que eu falei alguma coisa? É comigo? Não, é com o Elton? É o Felipe, é o Zinho? Quem é? Sou eu? A gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe. É um constrangimento geral. Então, a minha tendência é não gostar desse tipo de coisa. Agora, se o treinador fala assim, ó, você falou isso, está errado, você disse isso, vamos discutir a respeito disso, acho legal. Acho legal. O treinador tem o direito de um dia de estar irritado. Ele estava irritado ontem, no sábado, porque o time não se classificou. Aí é uma estrada de 2 horas. Dividir o voo, né? Dividir. Aí você chega lá no hotel, mas é assim, mas aí você não tem onde... Então, assim, tem muitas particularidades. Não é assim, não é apenas a distância. Aí, nesse lado, jogar em Bogotá, por mais que tenha altitude, você vai jogar contra um grande clube tradicional que não vive um grande momento. Tá. Mas você vai jogar em Bogotá. Você tá numa cidade grande. Tem toda a tranquilidade de pegar um voo, descer em Bogotá e voltar. Mas a altitude é uma pedra no sapato. É que o Flamengo ele faz isso, né? A gente faz a conta da horizontal e do tanto que ele sobe. Mas aí, ao mesmo tempo que pro flamenguista que ouve isso... Mas e o elenco, né? É isso que eu ia falar. Porque o flamenguista que ouve isso, ele fala assim... gente, mas de toda forma eu queria o caminho ou a distância menor e menor altitude. Mas o Flamengo, ele monta um elenco desse tamanho... Para suportar. Exatamente para tentar lidar com isso. Se fosse outra equipe...
talvez até a esperança já tivesse assim, cara, ferrou, vamos focar em outras coisas, porque ali na logística vai descansar muito no nosso elenco, né? O Flamengo não é que ele tá tudo bem ele ter esse problema, mas ele tem mais armas para solucionar. Sim. Porque tá, entre aspas, cada vez mais presente, né? Não sei se cada vez mais, mas, por exemplo, o Always Ready agora, que não se classificou para Libertadores, já consegue jogar no seu estádio. E também. É alívio que ele não se classificou. Exatamente. Que foi um alívio mais. Tem Sul-Americana, enfim, né? Pode cruzar com os brasileiros. E aí os times, obviamente, entram nessa conta, né? A logística, o que consegue se garantir com um elenco forte, ele vai não necessariamente ter sucesso, mas ele consegue administrar melhor. E isso é administrado, acho que não só com o elenco, mas com a estrutura que você tem. Financeiramente, né? Falando também. Financeiramente, não é, vou contratar um jogador e tal, porque tudo bem, você contrata um jogador que tem principalmente uma capacidade técnica, mas essa capacidade também física está muito mais relacionada aos profissionais que você contrata para a sua comissão, e nisso o Flamengo tem os melhores. Como os outros grandes clubes do Brasil também investem muito, e na estrutura que você tem. Claro, que você consegue simular situações de ambientação mesmo, né? De aclimatação. E aí sim, né? Aí de novo os clubes brasileiros se dão bem, né? Também. E os gigantes argentinos. Muitos outros não conseguem fazer isso. Omar, você que é um cara que está sempre aqui também analisando e avaliando muito o trabalho do Tite, ele tem o costume de ter no trabalho dele, estou tentando buscar na memória, 2 equipes? Porque, assim, imagino que o Pedro Henrique Torre terá que voltar muito aqui no Sport Center para falar sobre departamento médico, atualização de controle de carga, de como o Flamengo vai lidar com competição B, C. E aí a gente pode começar a pensar no Tite, naquele momento do Brasileiro eu vou ter uma equipe para lidar com a Libertadores aqui, ou vai todo mundo no... O Dorival tentou separar um pouco mais, né? Ele tentou fazer um pouco mais, administrar por motivos... Eu estou tentando puxar na memória aqui, depois de tanto tempo que a gente convive com o Tite, de 2 times, assim, esse é tipo o Filipão fez, né? Sim. Time do Brasileiro, time de Libertadores. Dorival mesmo. O Dorival também. O Tite, assim, dos trabalhos... Não tem. Dos trabalhos de sucesso dele, não só não tem, como ele não esconde escalação. Sim. E não altera o esquema. Isso. Muitas vezes, a gente até via, por exemplo, no Corinthians, algumas vezes ele chegou a mudar. Sai o time titular todo, em algum jogo determinado, entra todo o time reserva. Mas o mecanismo era sempre o mesmo. É difícil, né? Pelo menos ele não costumava trabalhar com esquemas diferentes. Ele se impõe, né, Bruno? É claro que tem variação, às vezes, com situação de jogo. Sim, sim. Agora a gente pode dar uma descansadinha e tal, mas os times do Tite são times de imposição. Você vai jogar contra o meu time que é bom e o meu time vai jogar desse jeito em cima de você e azar é seu. É assim. Agora, eu acho que pode acontecer, desculpa, Maria, trocar, como ele já trocou no Carioca algumas vezes. Hoje é o jogo do Gabigol e do Bruno Henrique. E aí, Gabigol... Gente, olha o luxo de você ter na estreia da Libertadores... Gabigol e Bruno Henrique começando e Pedro no banco com Cebolinha e tal. Não, e eu acho que, assim, falando sobre clubes, né, eu não sei se ele teve esse elenco da maneira como ele tem. Então, assim, inevitavelmente você consegue montar 2 times com esse elenco do Flamengo, né? Assim, não vejo ele necessariamente dividindo. Esse é meu time que joga pontos corridos, esse é meu time que joga Libertadores. Mas se minimamente ele escolhe trocar, sei lá, metade do time, ele mantém um nível ali altíssimo. E estimula a competição você ainda vê a por briga, cima. o Flamengo foi para buscar lateral, que lateral em qualquer, né, Vinha e Ayrton Lucas. Gente. Aí você volta pra zaga, Ortiz, imagina, aí você vai pro meio, com o Gerson afastado, De La Cruz, Gabigol é banco, Bruno Henrique é banco. Luiz Araújo, Cebolinha. Tô machucando os adversários. Tanto, não é, Pedro, que os exemplos que a gente deu aqui de técnicos que utilizavam 2 times, a gente falou do Dorival, que tinha esse grande elenco, e o Filipão, que em 18 o Palmeiras também dava esse grande elenco. Mas outros técnicos, como o Abel mesmo fez agora, ou o Cuca em 21... Com o Galo, ele era... O próprio Jorge Jesus também, vambora, né? O Jesus, exato, não é? O Jesus é o melhor exemplo. Mudanças, né? Assim, pontuais. Sim, mas não de tirar um time todo e colocar outro time. E o Flamengo tem capacidade de fazer isso se for a ideia do Tite, Pedro. Tem total capacidade, né, Bruno? Porque, enfim, tem a história que eu falava sempre dos potinhos, lembra? Do Dorival, que ele guardava bastante por conta de, enfim, de desgaste e tal. O Flamengo fez uma ótima pré-temporada, né? Fisicamente o time está muito bem, né? Completamente diferente do ano passado, isso é visível. A gente
não precisa ser nenhum estudioso, nenhum especialista para observar isso, porque de fato o time está muito diferente, então está um elenco bem fisicamente homogêneo, assim, você vê quando os jogadores entram em campo, entram muito bem assim no segundo tempo, enfim, os jogadores que não têm atuado com tanta constância assim, e aí de fato é um cardápio muito vasto para o Tite, né? Por mais que ele não tenha essa característica de montar duas equipes, o calendário acaba se impondo a ele, não tem muito jeito. Mas é um luxo para ele poder, por exemplo, como vocês disseram aí, não tem o Pedro Cebolinha um pouquinho desgastado, são os titulares, então vamos com Bruno Henrique e Gabigol, né? Você não tem o Ayrton Lucas, então coloca o Vinha. Então não tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, então vai com Davi Luiz e Léo Ortiz. Então é uma grande diferença aí para os adversários e o Tite vai saber dosar certamente ponto a ponto aí, rodada a rodada.